Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula. A aula de número 17 traz como objeto de conhecimento problemas sobre medidas envolvendo grandezas e suas medidas. Detalhamento: medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de tempo, medidas de temperatura e medidas de capacidade. Tudo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, agora que temos conhecimento da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Medidas de tempo. Existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. No Sistema Internacional de Medida, as unidades de tempo é o segundo, ou segundos. Muitas vezes, necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundos para hora. Pois bem, então, pessoal, essas unidades de medida de tempo, certo? Elas são muito importantes, né, para que a gente possa ter uma ideia de como podemos organizar o nosso dia, né? Dedicar tantas horas para o nosso descanso, tantas horas para os nossos afazeres, sejam eles domésticos ou acadêmicos, né? Ou até mesmo em outras situações nossa vida profissional, do nosso dia a dia. Então, é muito importante que a gente também saiba como fazer essas conversões aqui. Não só para que a gente possa ter ideia da organização e das dimensões do tempo, como também vão servir de suporte para que no futuro, quando vocês estiverem estudando outros componentes mais avançados, como física, por exemplo, vocês vão se deparar com situações na qual vocês terão a necessidade de fazer determinadas transformações para que você possa desenvolver questões relacionadas principalmente dentro do conteúdo, né, de física, do movimento uniformemente variado. Mas isso aí já é assunto para quando vocês estiverem no ensino médio. No momento, é importante que a gente domine, né, essas conversões, ou seja, transformar minutos para segundos, segundos para hora, né, para que a gente possa no futuro não ter dificuldade em desenvolver esses conteúdos. Então, para tal, né, devemos sempre lembrar que uma hora tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Desta forma, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Então, o que nós temos aqui? Um minuto, né, vai corresponder a 60 segundos. É o tempo, né, que aquele ponteiro grande do relógio leva para dar uma volta. Dessa forma, nós também sabemos que uma hora corresponde ao quê? A 60 minutos. Sendo assim, multiplicando 60 segundos por 60 minutos, nós vamos ter o quê? Justamente que uma hora vai ser igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos, né? Então, ter conhecimento dessas equivalências aqui são muito importantes, tá? Para que a gente possa entender como se realiza essas conversões. Às vezes você vai precisar transformar minuto, né, em hora, vai precisar, às vezes, transformar hora em minuto,
Vai ter situações que você vai ter que transformar hora em segundo. Então é preciso muito, né? Muita atenção na medida em que nós formos realizar essas conversões, né? Para isso faz necessário dominar essas habilidades aí. Então vamos ver aqui algumas situações nas quais serão necessárias a gente ter que trabalhar conversões das unidades de medida para poder resolver. Lembrando que não podemos esquecer que para desenvolver esse tipo de questão, nós temos que, né, sempre estar associando o quê? Que 1 minuto. Nem sempre será necessário recorrer a essas conversões aqui, mas é bom a gente sempre lembrar que 1 minuto é igual a 60 segundos, correto? E que 1 hora corresponde a 60 minutos. Isso daqui é muito importante que a gente não esqueça. Isso, dessa forma, 1 hora vai corresponder a 3.600 segundos. Então, essas conversões aqui, pessoal, elas são fundamentais, né? Vamos subir, é a célula Marte, né? Célula inicial, célula matriz, para a gente poder começar a digerir questões envolvendo unidades de tempo. E por incrível que pareça, pessoal, existem muitas pessoas que sentem dificuldade lá no ensino médio em trabalhar com essas conversões. Então, essa nossa primeira questão diz o seguinte: a mãe de Carolina começou a fazer o jantar às 19h55. Se o tempo de preparo dos pratos é de 1h30, que horas o jantar estará pronto? Então vamos partir da seguinte linha de raciocínio. Vamos partir do início do preparo do jantar, que se deu às 19h55. O tempo para preparar os pratos, tempo de preparo, vamos chamar assim, tempo de preparo é de quanto? 1h30, ou seja, 1h30. Eu não posso pensar que aqui, ó, é 1,5, ou seja, 1 mais a metade de 1 hora. Então, o que é 1 mais a metade de 1 hora? É 1 hora, olha a diferença aí, mais o quê? 30 minutos. Isso daqui é importante. Tem muita gente que pensa que 1h30, né, é igual a 1h50. Não. É 1 hora mais a metade de 1 hora. Quanto é a metade de 1 hora? 30 minutos. Então, como é que nós vamos trabalhar isso daqui? Nós vamos ter aqui, somando inicialmente as partes inteiras, né? Tempo final, né? Ou seja, melhor dizendo, o horário em que vai ficar pronto isso daqui. O horário vai ser igual. Somamos as partes inteiras, ou seja, 19 horas mais 1 hora. Então, nós temos aqui 20 horas. Só que nós temos também aqui os minutos, correto? Então, vamos ter, somando os minutos aqui, 55 minutos, mais o quê? 30 minutos. Quando eu faço essa soma aqui, nós vamos ter o quê? 85 minutos. Mais 85 minutos é a mesma coisa que o quê? Se eu tirar 60 minutos aqui, ó, 60, correto? Mais quanto? Mais, colocar aqui, bem explicadozinho, 60 minutos mais o quê? 25 minutos, que corresponde exatamente aos nossos 85 minutos, correto?
né? 60 minutos mais 25 minutos corresponde. Só que 60 minutos corresponde ao quê? A 1 hora. Certo? Então eu vou ter 1 hora mais o quê? 25 minutos. Então eu vou ter que levar em consideração também mais essa parte de hora que surgiu aqui quando nós somamos aqui, ó, os minutos, né? 55 minutos mais 30 minutos, deu 85 minutos. Vou ter que desmembrar aqui esse total, né? Porque 85 minutos vai ser o mesmo que 60 minutos mais 25 minutos. Aí nós vamos ter o quê? A nossa 1 hora mais 25 minutos. Muito bem. Nós já tínhamos aqui quanto? 20 horas. Só que apareceu mais o quê? Mais 1 hora. Então eu vou ter 20, somando as partes inteiras, 20 horas mais 1 hora, correto? Isso vai ser igual a quanto? 21 horas. Mais o quê? Sobrou quanto ainda? Sobrou o quê? 25 minutos. O que que isso diz aqui, né? Que o nosso jantar aqui, ele vai ficar pronto, né? A que horas? Ele vai ficar pronto aqui, né? De acordo com o que foi colocado, né? No comando, né? Se o tempo de preparo dos pratos é de 1 hora e meia, que horas o jantar estará pronto? Né? Somamos aqui o início, né? Que foi 19h55, mais 1 hora e meia. Então, nós tínhamos 19 horas e 55 minutos, mais o quê? 1 hora e 30 minutos. Somamos as partes inteiras, 20 horas. Somamos os minutos, 85 minutos. Só que eu posso deixar como 85 minutos? Não, vou ter que tirar aqui 60 minutos, né? Que corresponde a 1 hora, que vai justamente justificar a nossa resposta, que é o quê? 21 horas e 25 minutos. Beleza, meus alunos? Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. A duração de um jogo de futebol é de 90 minutos. Esse valor corresponde a quantas horas? Pessoal, existem duas formas de você resolver isso daqui. Uma delas seria o seguinte: tempo total. Tempo em horas, né? Tempo barra horas. Vai ser o quê? Quem é 90 minutos? Pessoal, 90 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 30 minutos, não é isso? Concordam comigo, né? 60 mais 30 não é igual a 90? É. Pois bem, então o tempo em horas vai ser o quê? 60 minutos corresponde a quanto? 1 hora. E sobrou quanto aqui ainda mais? 30 minutos. Ou seja, 90 minutos, né, corresponde a 1 hora e 30 minutos. A outra forma seria o seguinte: tempo em horas. Vou colocar aqui, tempo barra horas. A gente pega o tempo que nós temos, que é 90 minutos, certo? E dividimos pela quantidade de minutos que tem 1 hora, que corresponde a quanto? 60 minutos. Também vai dar o mesmo resultado, né? Simplifica aqui, 0 com 0, minuto por minuto. Eu vou ter o quê?
9 dividido por 6. 9 dividido por 6 vai dar quanto? 1,5, porque seria a mesma coisa, que é simplificando tudo por 3, né? 3, 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2, 3 dividido por 2, 1,5 o quê? 1,5 hora. Ou seja, eu tenho 1 hora mais a metade de 1 hora, que é o 0,5. A metade de 1 hora corresponde a quantos minutos? 30 minutos. Também é fácil de visualizar isso daqui. Se nós tivéssemos, vamos supor, um relógio analógico, tivéssemos aqui vamos supor, uma circunferência, né? E dividíssemos elas em 4 partes daqui. Então, cada parte dessa daqui, né? Vamos supor que isso tudo aqui seja 1 hora. Nós teríamos aqui uma parte dessa tomada de 4, né? Seria 1/4, corresponderia ao quê? 15 minutos. 2 partes dessa daqui seriam 2/4, que é a mesma coisa. De 1/2, que também seria o quê? 15 minutos. Ou seja, a metade de 1 hora seria 15 minutos mais 15 minutos, que seria toda essa parte aqui, ó. 15 minutos mais 15 minutos corresponde a quanto? 30 minutos. Por isso, né, que nós temos aqui que 90 minutos corresponde ao quê? Corresponde a 1h30. Beleza? Muito bem. Questão de número 3, né? Diz o seguinte: em meados da década de 60, o trem era muito utilizado para transporte de passageiros de São Paulo à Praia Grande, com duração aproximada de 4 horas e 10 minutos. Se naquela época um passageiro embarcou em São Paulo às 7h55 da manhã, que horas ele chegou em Praia Grande? Pessoal, olha só, é o típico problema, né, no qual a gente pode desenvolver ele por partes. Como é que ficaria isso daqui? Nós teríamos o horário de saída, né? 7 horas. Né? Tempo de chegada, vamos colocar assim, né? Tempo de chegada. Vai ser igual ao tempo de saída, que foi o quê? Qual foi o horário que ele saiu? Às 7 horas e 55 minutos, correto? Mais o tempo que leva aproximadamente a viagem, que é de quanto? 4 horas e 10 minutos. Então vamos colocar aqui, né? 4 horas e 10 minutos. Portanto, qual vai ser o nosso tempo de chegada aqui? Resolvendo aqui, primeiro vamos somar aqui as partes, né, inteiras da hora. Aí nós vamos ter o quê? 7 horas mais 4 horas. Isso vai ser igual a quanto? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Daqui vai ser igual a quanto? Eu vou ter 7 horas mais 4 horas. 7 mais 4, 11 horas. Isso daqui é a parte inteira das horas. Só que nós temos os minutos também. Então eu tenho que somar o quê? 55 minutos mais quanto? Mais 10 minutos, né? Somamos as partes dos minutos. 10 minutos. Só que quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar o quê? 55 mais 10, 65 minutos. Correto? Observe que 65 minutos, né? Já dá para tirar 1 hora daqui, porque 60 minutos equivale a 1 hora.
Nós sabemos que 65 minutos é a mesma coisa que 60 minutos mais 5 minutos. Poderia até fazer direto, né? Já, quando você já tem aquela ideia, né? Aquela intimidade com a noção aí de grandezas de tempo, já poderia até fazer direto. Porque nós sabemos que 60 minutos corresponde ao quê? 1 hora. Aí nós ficamos ainda com quanto? Com 5 minutos. Aí vamos lá para o início. Né? A parte inteira das horas era essa daqui, né? 11 horas. Só que apareceu aqui, né? Depois que nós somamos os minutos, apareceu mais 1 hora. Então isso vai ter que ser somado com aquelas 11 horas lá do início. Então 11 mais 1, 12. Então 12 horas. Quanto foi de minuto que sobrou? 5 minutos. Ou seja, no caso do passageiro aqui em questão, vai chegar lá em Praia Grande aproximadamente às 12 horas e 5 minutos. Agora que nós já sabemos o horário que o nosso passageiro vai chegar, né? Vamos ver aqui como nós vamos trabalhar as unidades de massa. Então, primeiramente, né? Qual é a definição de unidades de massa? Definição, né? As unidades de medida de massa são usadas para determinar a massa de um objeto ou de um corpo. Então, houve-se a necessidade de se fazer conversões de massa, né? Para que no início, né, das grandes comercializações houvesse uma padronização de medida para que se pudesse fazer, né, as transações comerciais. Então, nós podemos observar aqui, né, a situação, né? Temos aqui 2 melancias, né, com pesos diferentes, né? Uma com 1 quilo, né, e outra com 2 quilos. E uma coisa que a gente tem que entender desde agora, que massa, né, não tem nada a ver com volume, né? Volume é uma coisa, massa é outra. Não é porque 2 objetos têm o mesmo volume que eles vão possuir a mesma massa. Como assim, professor? Imagine qual seria o volume necessário de algodão para se obter 1 quilo. Né? Nós teremos um volume muito grande, né? Para ter 1 quilo de algodão. Imagina aí a quantidade de algodão que seria necessária. Beleza. Porém, por outro lado, imagine qual seria o volume necessário para se obter 1 quilo de chumbo. Então, a partir dessa comparação é possível se ter uma ideia da diferença entre massa e volume, tá? Importante isso daqui. Muito bem. No caso, a massa aqui vai possuir também, né, suas unidades de massa vão possuir seus múltiplos e submúltiplos do que é, né, o referencial do quilo, que é representado pela sigla kg. Então, pelo sistema internacional, né, de medidas, utilizamos como principal unidade de medida, né, a partir do quilo, o grama, seus submúltiplos, né, seus múltiplos, que são quilograma, hectograma, quilograma representado aqui, o grama por G, tá? Quilograma kg, o hectograma hg, o decagrama DAC, DAG, e os seus submúltiplos, decigrama, DG, centigrama, CG e miligrama, MG. Então, como é que funciona isso daqui? Nós temos o nosso quilo. Então, para obter aqui um hectograma, né, a gente multiplica por 10. Vai ter aqui, ó, quilograma para hectograma. Nós vamos ter aqui 100 decagrama, multiplica por mais 10, 1000, e assim sucessivamente. Beleza? Agora, quando a gente está trabalhando o inverso, né, quer sair do quilo para o hectograma, a gente vai dividir. Na prática, como é que funciona aqui? Se nós tivéssemos aqui, vamos supor,
2 quilogramas, certo? Para eu transformar isso daqui em miligrama, nós teremos que multiplicar por quantos, né? Quantos miligramas teriam 2 quilos? Teríamos que multiplicar por 1000, né? Até chegar a casa. Então, nós teríamos o quê? 2000 miligramas. Se fosse o inverso, se fôssemos colocar aqui em decigrama, como é decigramas, vamos dividir por 10, beleza? Então, 2 quilogramas seria 0,2, né, decagrama. Muito bem. Vamos ver isso daqui, ó. Na prática mesmo, né, convertendo as unidades de medidas pelo esquema anterior, nós vamos chegar à conclusão. Ó. Essa parte aqui que nós vamos ter que memorizar bem. Diz o seguinte, ó, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 grama corresponde a 1000 miligramas. E 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. Então, basicamente, quando nós estivermos trabalhando com unidade de massa e houver a necessidade de se realizar algumas conversões, nós vamos ter aqui, certo? Que dominar apenas essas conversões aqui. Que basicamente é cobrado em avaliações. Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Temos a seguinte situação. Quantos dias dura uma saca de ração com capacidade de 3 quilos para alimentar um gato que consome por dia 150 gramas? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos converter aqui, né? Já que a capacidade lá do saco de ração está em quilo e o gato está consumindo em grama, a gente tem que trabalhar tudo em grama. Então a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos pegar os 3 quilos de ração e multiplicar por 1000. Por quê? 1 quilo vai corresponder a quantos gramas? 1000 gramas. Então 3 quilos vezes 1000 vai ser igual a 3.000 gramas. Então eu sei que o saco de ração possui quantas gramas? 3.000 gramas. Agora basta dividir pelo consumo diário de ração do gato. Nós sabemos que esse número de dias que vai durar o saco de ração vai ser igual à capacidade, né? A quantidade que tem no saco de ração, que é de quantas gramas? 3.000. Quantas gramas o gato consome por dia? 150. Pega aqui 3.000, divide por 150 e vamos encontrar 20 dias. Ou seja, um saco de ração de 3 quilos alimenta um gato que come 150 gramas de ração por dia, vai durar 20 dias. Certo? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima.